Capítulo 9. O sangue dos pecadores. Sexta razão. Sou um conquistador de almas porque não quero sangue de pecadores em minhas mãos. Como um cristão jovem, uma das passagens bíblicas que mais me perturbou foi Ezequiel 3,17. Deus especificamente encarregou seus servos de denunciarem a injustiça e advertirem o ímpio a abandonar o pecado. Filho do homem, eu te dei por atalaia e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Leia também o capítulo 33, versículo 8, texto no qual essa incumbência é enfatizada novamente, quase da mesma maneira. Depois, em Ezequiel 33:6, Deus repete o mandato. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, essa tal foi levada na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Aqui estão 3 testemunhas, isso é suficiente para que saibamos que devemos fazer algo a respeito das almas perdidas, ou seremos responsáveis por elas. Creio muito na aplicação das Escrituras de uma maneira pessoal e prática. Vamos ler um desses versículos que se torna implacável na tarefa de conquistar almas hoje. Cristão, a ti, pois, ó filho do homem, te constituiu por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerás esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para se desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Isso motivou a minha vida. O seu sangue eu derramarei da tua mão. Quando leio essas palavras, eu tremo. Essa passagem bíblica tem motivado a minha vida desde que eu era cristão muito jovem. Não quero sangue de pecadores em minhas mãos. Essa é a sexta razão porque sou um conquistador de almas. É por isso que sou um evangelista, que a minha esposa e eu demos os melhores anos da nossa vida para as cruzadas evangelísticas mundiais, que dirigimos esse ministério, patrocinando mais de 10.000 pregadores nativos como missionários entre os não alcançados. Publicamos mais de 1 tonelada de literatura evangélica em cada dia de trabalho em mais de 100 línguas e dialetos. Produzimos filmes sobre milagres e sermões gravados em mais de 50 línguas principais, como instrumentos para ganhadores de almas. Levamos a tremenda carga desse ministério mundial, o qual simplesmente não podemos abandonar e continuamos em marcha acelerada. Essa é a razão de cada extensão desse trabalho. Nós somos atalaias, temos recebido a palavra do Senhor, precisamos advertir os perdidos para fugirem da ira vindoura. Ai de mim se não pregar o evangelho. Não quero sangue de pecadores em minhas mãos, nem aqui, nem na terra, nem no exterior. Portanto, sou um conquistador de almas. Tenho certeza de que apenas esse ministério não poderá conquistar o mundo todo para Cristo. Mas vamos pôr as mãos nas obras como se isso dependesse somente de nós. Se não pudermos conquistar todos, pelo menos conquistaremos alguns. Vamos trabalhar como se a tarefa toda dependesse de nós. Uma conhecida e sofisticada empresária visitou todos os departamentos de nossas instalações de evangelismo mundial em Tulsa. Ela solicitou entrevista comigo e foi, portanto, bem-vinda ao nosso escritório. Ela era curiosa e inteligente, respondia suas indagações e depois ela me deu seu conceito final com a seguinte palavra: Reverendo Osborne, o senhor parece estar muito envolvido com o que chama de evangelização mundial. O senhor pensa que apenas as suas atividades conquistarão o mundo todo para Cristo? Não, senhora, repliquei encarando-a com firmeza, mas pretendo trabalhar nessa obra como se ela dependesse somente de mim.
Ela ficou obviamente satisfeita e tem sido uma sócia desde então. A vaidade não é o que nos impulsiona. A ambição pessoal é algo infantil e fora de questão. Eu sou um conquistador de almas porque levei a sério o mandamento de Deus. Não quero que o sangue de ímpios seja requerido das minhas mãos. É muito simples. Considero que o trabalho mais importante da vida de qualquer cristão, não estou falando de ministros, mas cristãos, é o de testemunhar aos pecadores. Cristo só pode alcançar os perdidos por intermédio dos homens dentro dos quais ele vive. Conquistar almas não é algo que se faça nas horas vagas e nos feriados. A obra de ganhar almas é cristianismo em ação. Somos salvos para contar aos outros, somos a voz de Cristo, seus porta-vozes. Se nós silenciarmos, Cristo silenciará, porque somos o seu corpo e ele só pode falar por nosso intermédio. Não sou livre para fazer isso somente quando me é conveniente. Conquistar almas é a minha principal missão na vida, a paixão da minha vida. Que bom seria se essa tarefa fosse o tema principal de cada escola bíblica, conferência ou congresso. Fiquei pasmo pela ausência de treinamento nessa direção. Escolas bíblicas oferecem todo tipo de curso, exceto a prática de conquistar almas. Os cristãos se formam em todas as artes e profissões imagináveis. Eles deveriam diplomar-se na arte de ganhar almas, porque essa é a tarefa suprema de cada crente. Muitos deles fariam isso se fossem ensinados que, como indivíduos, são o corpo de Cristo, a igreja, e Cristo só pode ministrar e falar por meio do corpo no qual ele habita, o cristão. Cobrindo um círculo de 12 metros no soalho do vestíbulo das nossas instalações do evangelismo mundial, em Tulsa, existe um lindo mapa mundi em forma de um tapete de vinil embutido. Ao redor desse mapa circular, em grandes letras maiúsculas, está gravado o nosso lema: a nossa tarefa suprema é a evangelização mundial. Cada pessoa que percorre o novo Marco Mundial de Tulsa tem a atenção focalizada nesse lema. Isso estabelece o humor para todo o circuito de visitação. O nosso guia aponta o fato de que este é um ministério transmundial. Quando Deus amou, ele amou o mundo. Quando deu seu filho, ele o fez para o mundo. Quando Cristo morreu, morreu para o mundo. A visão de Deus é mundial. A nossa visão deve ser igual à dele. Quão ampla é a sua visão? Um número grande demais de cristãos é restrito em sua visão, pois enxerga apenas a sua comunidade. Pensa somente em sua igreja ou denominação e não possui algum interesse além disso. Outros têm uma visão mais ampla, abrangendo seu estado, sua província ou tribo. Eles estão preocupados em evangelizar aquelas áreas, mas não se sentem responsáveis com o que é além daqueles limites. Ainda outros vislumbram o seu país inteiro, contribuindo e orando pela evangelização de sua nação. Mas até esses são restritos em sua visão. Eles são o que chamamos de nacionalistas em seus interesses de conquistar almas. Depois encontramos aqueles que possuem uma visão mais ampla que abrange o seu continente. Eles estão interessados em evangelização continental e farão qualquer sacrifício para cobrir toda essa extensão, mesmo esses são localizados. Por fim, existe um pouco que tem a visão de Deus, uma abrangência mundial, de acordo com João 3,16. Eles olham para a Europa, Ásia, África, América do Norte e do Sul, Austrália, as ilhas, todo mundo, toda criatura. Eles possuem uma focalização mundial. Com meios de comunicação e transportes tão modernos, vivemos em um pequeno e abarrotado planeta. Barreiras raciais e políticas são tão estranhas ao plano de Deus quanto os cordões denominacionais e sectários. Ore por mais cristãos que não pergunte a que igreja, raça ou credo você pertence, mas apenas indaguem: você conhece Jesus Cristo, Filho de Deus, como Senhor e Salvador?
Muitas vezes, quando entrava em um avião, tendo este levantado o voo de alguns grandes aeroportos, subindo a 10 ou 13 mil metros de altitude, olhava para baixo sobre o vasto panorama à medida de que sobrevoava as nações, os continentes, os oceanos, ilhas e mais nações. À proporção que eu olhava aquelas alturas, ponderava sobre os conquistadores de almas que deixei para trás, os quais eram restritos em sua visão. Eles estavam acanhados dentro das paredes das próprias e pequenas denominações ou dos credos, não enxergando além da sua cidade, área ou nação. Não havia escutado e não queriam ouvir aqueles que têm uma visão ampla. Eram homens locais com mentes localizadas. A luz de Deus havia nos concedido quando ele nos deu a vida eterna. Teria de brilhar em lugares tenebrosos no mundo. Se nos dispuséssemos a compartilhar da visão de Deus e a compreender a verdade básica do cristianismo, somos hoje o corpo de Cristo e somente por intermédio dele o mundo será alcançado. Outra palavra vital em nosso lema, no chão do prédio do evangelismo mundial, é suprema. Dizemos nossa tarefa suprema é a evangelização mundial. Nossa tarefa suprema. Mostramos pelas nossas ações que aquilo que sentimos é o mais importante. Se a obra mundial de conquistar almas é a nossa tarefa suprema, então devemos dar prioridade a ela. Em razão disso, a maior parte de nossas cruzadas é conduzida no exterior. Grande parte da nossa literatura é publicada em línguas de povos longínquos. Boa parcela dos nossos recursos financeiros é usado no estrangeiro. A maioria dos nossos projetos evangelísticos é idealizado para os não alcançados, e a maior parte dos filmes, gravação, dentre outras ferramentas, é destinada à obra de ganhar almas em outras terras. Praticamos o que pregamos, evangelização mundial é a nossa tarefa suprema. Se essa também for a sua tarefa, você irá dedicar-se mais a ela do que qualquer outra a fazer. Dará mais do seu tempo a ela do que qualquer outra atividade. Empregará mais da sua energia do que dos seus planos, esforços, pensamentos, dinheiro e da sua própria vida a fim de realizar esse objetivo maior. Essa é a nossa maior tarefa suprema, porque é a única maneira pela qual poderemos evitar que o sangue de pecadores seja requerido de nossas mãos. Outra palavra vital no lema é nossa. Dizemos, nossa tarefa suprema é a evangelização mundial. Falamos nossa porque levamos para o lado pessoal. E isso inclui cada cristão, cada filho de Deus nascido de novo. Não adianta delinearmos uma bela doutrina, teoria ou plataforma, a menos que ela seja pessoalmente adotada em nossa vida. Preguei uma mensagem a respeito de contribuir para a missão em certa igreja. Depois o pastor chegou até mim e disse: Irmão Osborne, você mudou minha forma de pensar hoje. Nunca considerei missões como uma responsabilidade pessoal em minha vida. Sempre deixei isso para os missionários. Jamais pensei que eu pudesse ser um missionário conquistador de almas. Mesmo não indo ao exterior, nem havia percebido que eu podia dar o meu dinheiro para patrocinar um substituto ou enviar pregadores, impressos, gravações e filmes. Depois acrescentou: sempre tive muito orgulho do programa missionário da minha denominação. Sentia que era o melhor e gabava-me a respeito dele. Não era o que eu fazia que me interessava, mas o que a minha denominação realizava. Eu falava a respeito da minha organização, do nosso grande programa, dos nossos muitos missionários e projetos de missões. Eu os defendia como os melhores. Mas, irmão Osborne, tenho que lhe confessar que nunca fiz qualquer sacrifício para missões. Eu dava $1 na coleta, mas isso era praticamente tudo. Agora vejo que se cada membro de uma organização fizesse como eu, não teríamos missionários algum de quem nos gabar. Era um negócio denominacional para mim, não algo individual. Nossa tarefa suprema é de conquistar almas. Isso não é somente para os missionários, pregadores, evangelistas ou obreiros, mas também para mim e para você. Nossa tarefa, nossa vida, nossa missão, nossa paixão. Fizemos deuses dos nossos ministros. Eles são chamados e os missionários são quase santos. Quase vemos uma auréola ao redor de suas cabeças.
Os leigos têm sido erroneamente impressionados com a ideia de que somente aqueles que estão atrás dos púlpitos são ministros, mas deixe-me dizer-lhe que Cristo habita em cada cristão, cada crente é sua testemunha, cada convertido é o seu mensageiro. Cristo deseja falar por intermédio de cada cristão que pode falar e andar. Somos suas testemunhas. Milhões que não querem dar ouvidos ao clero escutarão um testemunho genuíno de um leigo consagrado. Com os instrumentos que estão hoje à nossa disposição, não há mais desculpa para o cristão não ser uma testemunha. Certo ancião chorou quando pegou em minha mão, mostrando-me o seu velho e amassado gravador. Ele disse: Irmão Osborne, você é o meu pregador. Estou carregando comigo, por meio de mensagens gravadas em fitas magnéticas. De casa em casa, nos hospitais, nas cadeias e casas de recuperação, eu as coloco naquele velho aparelho e você prega por mim. Depois oro para que os ouvintes sejam salvos e curados. Irmão Osborne, sou um conquistador de almas. Graças a Deus que na minha velhice aprendi a conquistar almas. Imagine só o que poderia ser feito se cada cristão se tornasse um conquistador de almas. Considero que sou responsável por fazer tudo o que passo a fim de conquistar almas. Preciso trabalhar na tarefa de conquistá-las. Preciso pensar e sonhar com isso. Tal tarefa deve tornar-se a minha paixão. O meu zelo deve consumir-me. Se eu me entregar totalmente a Cristo, que está em mim, não poderei ser de outra forma, porque é Ele quem estará trabalhando em meu ser. Devo lembrar-me sempre que do grande amor de Deus por mim, revelado na pessoa de Cristo. Se o seu amor é derramado em meu coração pelo Espírito Santo, então preciso ser impelido pela minha paixão e pela paixão que me impulsionou. Desde que era jovem, sonhava com as maneiras de testemunhar para Cristo. Aqueles sonhos tornavam-se visões que me estimularam a orar. A fé e acrescentou ação e essas orações. Logo, aqueles sonhos tornaram-se realidades vivas e palpitantes. Se o homem pudesse ler a minha mente, em 1953, participei de uma convenção missionária do Dr. Oswald Smith em Toronto, Canadá, e sonhei em enviar uma infantaria de nativos para as mais longínquas frentes de evangelização, a fim de espalhar o evangelho em outras distantes regiões. Se os homens pudessem ter lido a minha mente naquele dia, quando eu estava sentado no tabernáculo do povo, poderiam ter zombado de mim por eu ser um jovem visionário emocional. Outros ministros escutaram aquele alto e aristocrático missionário de cabelos brancos. Oswald Smith, à medida que ele suplicava pela causa da evangelização mundial, eles ficaram impressionados, tomando nota das estatísticas, admirando o calibre, mas nada fizeram a respeito. No entanto, aquele nobre senhor estava acendendo uma chama na alma daquele jovem pregador de Oklahoma. Uma nova visão havia criado raízes nas Escrituras. Logo, o evangelismo nativo foi criado e um novo dia raiou para os missionários no Evangelho completo. Desde 53, nenhum missionário no Evangelho completo precisou dizer: atingiríamos os não alcançados em nossos campos, mas não temos os recursos. Esse álibi foi utilizado durante gerações, mas não tem sido usado com justiça nos últimos 13 anos. Temos oferecido aos missionários do Evangelho no mundo verbas para ajudar a cada pregador nativo que eles queriam enviar como um missionário de tempo integral aos não convertidos. Alguns usam a nossa assistência, mas não é porque ela não esteja disponível. Muitas vezes isso ocorre devido à barreira denominacional que eles mesmos levantam. Temos patrocinado o testemunho do Evangelho a mais de 30 mil tribos, áreas ou vilas e até então não alcançadas. Imagine só. Cada semana, mais de 5 novas igrejas locais são abertas e estabelecidas dessa maneira e estão tornando-se inteiramente independentes, de modo que a nossa assistência está sendo inteiramente retirada. Isso significa 250 novas igrejas por ano. Isso não é teoria. Esse princípio funciona.
Cada ramo desse ministro mundial é assim. Primeiro era um sonho, segundo uma visão, e depois, pela fé e ação, tornou-se uma realidade para alcançar milhões de almas perdidas. Mas o ponto de partida é crer suficientemente nas Escrituras e no encargo do nosso Senhor para nos dedicar em obediência a Ele. Isso apenas fará você começar a pensar e sonhar a respeito das maneiras de poder conquistar almas. Existem milhares de ideias que as pessoas leigas podem utilizar para ganhar almas. Gostaria de insistir para que você leia o meu livro Impacto, que é o padrão de conquistador de almas pura para esta geração. Ele acenderá uma chama em você. Os capítulos finais enumeram maneiras pelas quais você pode fazer algo a respeito das almas perdidas. Sou responsável e você também é. Se é um cristão genuíno, você é. Poderá fazer tudo o que possa ser sonhado para a salvação de almas. Todos os criadores são pensadores. Todos os homens que realizam coisas na vida são sonhadores, pensadores, planejadores, logo são fazedores. Que preço? Críticas. Pessoas que possuem ideias são os que conseguem fazer as coisas, porém são sempre criticadas. Isso também acontece com o sucesso. Os críticos sempre farejam a trilha dos realizadores. Enquanto alguns criticam, nós evangelizamos. No entanto, quem é bem-sucedido aprende a viver com as críticas. Ele precisa adotar a filosofia certa a respeito delas. Se o julgamento irritá-lo, ele reagirá a fim de justificar-se. Caso haja assim, estará predestinado a perder, ele fracassará. O homem bem-sucedido aprende que a crítica é, na verdade, a admiração de outra forma. As pessoas geralmente só criticam o homem que está na frente. O homem que está fracassando, o mal-sucedido ou aquele que é comum não atrai a atenção dos outros. Ele é simples, não vai a parte alguma e nem obriga alguém a pensar de novo. Seu caminho é igual ao dos outros, por isso ele está sempre bem. Quer executar uma obra? Aprendi que se você estabelecer metas elevadas, os homens medíocres zombarão de você. Quando atingi-la, os críticos provavelmente provocarão grande barulho. O propósito da vida deles é criticar e a sua atenção está sempre focalizada no homem ousado, revolucionário. Entretanto, compreendi algo a respeito das críticas. Aprendi que geralmente não custa um tostão para alguém criticar. Sua mercadoria é barata e abundante, logo deve ser ignorada. Também aprendi que existe duas classes de pessoas, aqueles com problemas e as com solução. Quero ser o sujeito com solução. Este é o homem procurado. Qualquer um pode criar problemas, discuti-los, analisá-los, até categorizá-los. Somente o pensador, o criador e o homem da ação possuem a solução. Um dos melhores conselhos que já li estava na revista Selects. Não lute contra os problemas, dê andamento às soluções. Que princípios de mestre! Não temos gasto nosso tempo em conferências sobre como combater o comunismo. Temos dado andamento a soluções ao espalhar o evangelho. Não temos ocorrido a diferentes líderes denominacionais a fim de discutirmos os problemas das barreiras sectárias que dividem os obreiros cristãos. Temos tratado da solução, conquistar almas cooperativamente. Nós não temos reunido em convenções para discutir a necessidade da literatura cristã, simplesmente as temos fornecido. Essa é uma única saída. Não temos discutido com missões a respeito dos problemas de atingir os não alcançados. Temos fornecido a solução, patrocinando um exército cada vez maior de mensageiros. Uma das nossas divisas, slogans, tem sido: os comunistas têm os seus olhos sempre às massas e nós também. Estamos fazendo algo a respeito disso que funciona. Essa é a nossa política, ação, não convenção, ação, não teoria, ação, não proposta, soluções, não problemas.
Você poderá lutar contra os problemas relacionados com a obra de conquistar almas até o dia do juízo. O que este mundo velho precisa, na verdade, é de solução. Não lhe custará coisa alguma ficar sentado em comitês e pensar sobre os problemas que encaramos. É por isso que existe tantos voluntários para esses cargos. Você pode congregar uma comissão, organizar cargos, você pode encher um congresso ou uma convenção para discutir problemas a qualquer tempo, em qualquer lugar. Mas aqueles que têm as soluções devem pagar caro pelos seus préstimos em favor da humanidade. Soluções custam dinheiro, custam vida e exigem dedicação. Qualquer um pode deliberar, quero ser o homem da resposta. Alguns têm sido teimosos em sua crítica ao evangelismo nativo. As suas razões são antiquadas, tradicionais e cheias de preconceitos. Prefiro dar vida à liderança e a um programa mundial e levantar 5 igrejas de sustento próprio por semana a ficar sentada atrás de uma escrivaninha oficial, segurando com o meu salário, criticando um programa de tal envergadura comprovada, com argumentos esfarrapados como dar apoio financeiro ao nativo poderá estragá-lo, poderá corromper os maus, não os bons, da mesma forma que o salário estraga o missionário, pastor ou evangelista sem dedicação, não os bons. Milhões de tribos não alcançadas são um problema. Não estou interessada em teorias ou debates. Evangelismo nativo é a solução e está funcionando. É por isso que continuamos aplicando. Nossos filmes sobre os milagres são a solução. Milhões estão sendo alcançados por meio deles. O mesmo acontece com os sermões gravados, as unidades móveis e evangelização e as toneladas de literatura. Estamos prosseguindo com os recursos e não com a discussão de problemas. Quando estive na África, um missionário mostrou-me uma fita secular que era divulgada em 15 veículos equipados para projetar filmes. Eles visitavam as vilas constantemente, reuniam grandes multidões, passavam os filmes, faziam propaganda dos seus produtos, depois efetuavam grandes vendas. Lá no meio das vilas pobres, aquela companhia estava fazendo muito dinheiro. Alguns missionários lamentavam esse problema. Imagine só, diziam eles. As vilas estão sendo alcançadas com toda sorte desses males: cerveja, cigarro, bebidas fortes e assim por diante. Mas nós estamos alcançando esse povo com o Evangelho. Disse para mim mesmo: não adianta sentar aqui e conversar, eu vejo uma solução. Inaugurei a nossa nova cruzada mundial para fornecer unidades móveis de evangelização, completamente equipados para qualquer missão de evangelho completo que as solicitassem, contando que elas estivessem realmente preparadas para pregar aos não alcançados. Desde então, temos embarcado para o exterior dúzias de grandes unidades móveis equipadas com toda a arma que produzimos na língua local, com mais de 1 milhão de folhetos para cada uma delas. Essa é a solução. Os comunistas fizeram isso, nós também podemos fazê-los, mas temos de fazê-lo não só falar a respeito. Muitos pregadores denominacionais têm criticado as nossas cruzadas, boicotando as reuniões e negando permissões às suas igrejas para cooperarem somente porque temos pedido às pessoas para fornecerem esse equipamento. Eles dizem: Osborne só quer dinheiro. Prefiro colocar a minha reputação em jogo, fazendo algo para conquistar almas, enviando dúzias de lindas unidades móveis a campos missionários e a ficar sentado em casa criticando tal programa em favor dos não alcançados. Não quero sangue de pecadores nas minhas mãos. É por isso que sou um conquistador de almas. Julgar não custa nada, prover uma solução sim. Um famoso estadista disse: aquele que de braços cruzados faz crítica nem sempre é quem conta a verdade. O valor não está em afirmar quem falhou ou quem poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está de fato na arena em ações,
cujo rosto está desfigurado pela poeira, pelo suor e pelo sangue, que erra e falha várias vezes, mas se desgasta em uma causa nobre e conhece o triunfo dos elevados empreendimentos. Se falhar, pelo menos falhará enquanto ousava corajosamente. Sim, a crítica e os homens ineptos que a alimentam são baratos e abundantes. No entanto, as soluções e aqueles que as geram e as aplicam são valiosos e raros. Os críticos vêm e vão, sobem e caem. Os homens com solução são os pilares da sociedade. Não é suficientemente lamentar a pecaminosidade desta geração. Você e eu temos como solucionar esses problemas, pois somos testemunhas cristãs e conquistadores de almas. Vamos aplicar então os nossos recursos. Você poderá encomendar um lote de folhetos, carregar, distribuir, obtenha sermões gravados, invista uma pequena quantia de um aparelho que os reproduza,